Como passou? Espero que bem. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. A palavra de Deus nos diz, por meio de 2 versículos que lerei, um está na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 1, o versículo 4 e 5. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês, destacando Deus, Ele os escolheu e o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. E ainda outro texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o nosso texto que sempre estamos lendo nesses dias, Romanos, no capítulo 10, o versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós estamos estudando sobre a vocação eficaz e nós já vimos que a vocação eficaz envolve o chamado do Evangelho. E esse chamado do Evangelho é para todos, é universal. Todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho são exortados a crerem em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador pessoal, arrependendo-se dos pecados e crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Hoje veremos a base bíblica, onde que nós baseamos sobre essa vocação eficaz. Veremos a base bíblica. Eu convido você para juntos estudarmos a base bíblica para a doutrina da vocação eficaz. A base bíblica para a doutrina da vocação eficaz. Nós já estudamos na aula passada. Se você não assistiu, procure aí sobre o chamado do Evangelho
E esse chamado do Evangelho que estudamos é um chamado universal feito a todas as pessoas, e esse chamado universal é a pregação do Evangelho. Proclamamos Jesus Cristo, o Senhor, Filho de Deus, Salvador único, e conclamamos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e terem a fé em Jesus Cristo. Agora, vamos estudar um pouco sobre a resposta dada a esse chamado. Nossa experiência cristã, a experiência da igreja e de todos aqueles que proclamam o Evangelho, é suficiente para nos mostrar uma coisa com muita clareza, que nem todos aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a mensagem do Evangelho, nem todos o recebem pela fé e se apropriam da salvação que é oferecida em Cristo Jesus. Ou seja, quando o Evangelho é pregado, umas pessoas creem e outras não. Por que isso acontece? Se nós respondermos simplesmente que umas pessoas creem no Evangelho porque tiveram vontade de fazer isso e outras não creem porque não querem crer, não tiveram vontade de crer, é uma solução muito simplista. Por que umas quiseram e outras não? A mensagem ouvida é a mesma, a proclamação do Evangelho é dada a todos e é uma mensagem de boa nova, uma mensagem de redenção, de salvação, de libertação. Por que umas quiseram e outras não? Então, para respondermos a essas questões, nós temos que ler a Bíblia, estudarmos a palavra e recordarmos aquilo que a Bíblia diz sobre as pessoas que não são redimidas. Essas pessoas a Bíblia chama de homem natural, pessoas naturais, pessoa natural. Quando fala-se homem, está se referindo à humanidade, homem, mulher, todos. E o homem natural, como nos diz a Bíblia, ele pode, por sua iniciativa, sua própria vontade, sem receber a ação do Espírito Santo, ele receber em fé a mensagem do Evangelho? A resposta é não. O apóstolo Paulo aqui, na primeira carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, Paulo diz: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo.
A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, Paulo está sendo bem claro, a palavra claramente diz que sem a ação do Espírito Santo, que é Deus, a pessoa natural não aceita e não entende as coisas de Deus, entre elas a mensagem do Evangelho e o convite da salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou claramente que, por nossa livre iniciativa, sem a ação do Espírito Santo, não tem condição de aceitar o convite da salvação, ou o convite de salvação. Jesus Cristo, ele disse a Nicodemos, aquele mestre da lei, em João capítulo 3, o versículo 3, Jesus respondeu a ele: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos teve aquela dúvida, como nascer de novo? E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, sem a ação do Espírito Santo, o ser humano, por livre iniciativa, não pode aceitar as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. E muito menos crer em arrependimento e fé. E Jesus ainda diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai envia ao Filho aqueles escolhidos por Ele. Então ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. Então essa é a condição espiritual do ser humano natural. É claro, não podemos, por livre iniciativa, aceitar o convite do Evangelho, se apropriar da salvação em Cristo Jesus, se não houver a ação do Espírito Santo. E é aqui que entra essa palavra, esse vocábulo, esse ensino, vocação eficaz. Você não vai encontrar essas palavras na Bíblia, mas o ensino está na Bíblia. Vocação eficaz. Na verdade, isso quer dizer o seguinte: é a aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. E é um chamado gracioso, absolutamente gracioso, porque ninguém faz nada para merecer esse chamado. É um chamado especial, que, ao contrário do chamado que é universal para todos, esse chamado especial não é dirigido a todas
às pessoas. Esse chamado especial é dirigido àquelas pessoas que recebem a salvação. Em Romanos, no capítulo 8, os versículos 28 ao 30, nós lemos o seguinte, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse termo, chamados, se esse termo aqui se referisse a todas as pessoas, a todos os que são chamados pela mensagem, pela pregação do Evangelho, se esse termo se referisse a todas as pessoas, aqueles que recebem a salvação e aqueles que não recebem, se ele se referisse a isso, então é bem difícil da gente entender como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são condenados ao inferno. E também, se esse termo chamados se refere a todos que recebem o chamado universal do Evangelho, então creio que o texto poderia dizer ou diria que todos os que ouvem o Evangelho, a pregação do Evangelho, amam a Deus. Mas isso não é verdade. Porque o texto é claro em dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo está mostrando aqui um chamado que é feito segundo o propósito de Deus, de levar, de conduzir à salvação as pessoas que ele escolheu, as pessoas que são eleitas por Deus. E o versículo 30 nos diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, esteja clareando a sua mente, fazendo entender que todos os que foram chamados de maneira eficaz foram justificados. Aos que chamou, a esses também justificou. Não é verdade que todos os que ouvem, recebem o chamado do Evangelho são justificados, independente de crerem ou não. O texto está mostrando, está falando não das pessoas que receberam o chamado universal, a pregação do Evangelho, mas daquelas que receberam de Deus o chamado especial, um chamado eficaz, a vocação eficaz, e que responderam
a Ele com fé. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele escreve na sua carta, na segunda carta que ele escreve aos crentes, no capítulo 1, versículo 10, Pedro, ele diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pedro está mostrando, está falando que aqui a gente pode ver que o chamado está associado, ligado diretamente à eleição. Confirmar a vocação e a eleição de vocês. Isso mostra que existe um chamado especial que Deus faz somente àqueles que Ele escolheu, predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. Outro texto que podemos ver, Judas, carta de Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Não são todos que recebem o chamado universal do Evangelho que são guardados. Isto é, têm a sua salvação preservada. Os que foram chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, somente aqueles que, pela fé, creem em Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados, ao ouvirem o chamado especial de Deus, eles então têm a sua salvação preservada, são amados em Cristo Jesus. Essa é uma bênção reservada apenas para aqueles que, se arrependendo, creem em Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia nos fala desses dois chamados, tipos de chamados. O chamado universal, dirigido a todas as pessoas, e o segundo chamado, que é o chamado especial e eficaz, dirigido àqueles que receberão a salvação. Podemos definir assim esse chamado especial. A vocação eficaz é a ação soberana de Deus pelo Espírito Santo, pela qual Ele capacita a pessoa que ouve o convite do Evangelho a responder a este convite em arrependimento, fé e obediência. Deus usa, novamente, lembrando, Deus usa a pregação do Evangelho para chamar eficazmente os seus eleitos para a salvação. Próprio Deus atrai para si o seu povo. Podemos ver o exemplo de Lídia lá no livro de Atos dos Apóstolos. É um bom exemplo para nós entendermos aqui quando Paulo vai pregar ali
em Filipos, Paulo, ele ali naquela cidade onde aconteceu algumas coisas com Paulo, em Atos 16, e assim Paulo ele vai a um lugar chamado ali para pregar num sábado, à beira do rio, e eles estavam ali pregando, e havia mulheres, algumas mulheres que haviam se reunido ali. E pregando o Evangelho, falando de Jesus. Diz a Bíblia que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela já tinha ouvido a proclamação sobre Deus. E ela escutava Paulo ali falando sobre o Evangelho, sobre Jesus. E diz-nos a palavra que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela se converteu, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido, que os apóstolos fossem se hospedar em sua casa, que os irmãos ali, Paulo, e fossem ficar na sua casa, que ela os hospedaria de maneira alegre e espontânea. Mas o importante aqui é justamente que o Senhor lhe abriu o coração. Não fala das outras mulheres, mas apenas de Lídia, essa vendedora de púrpura, que ouvindo, era temente a Deus, já conhecia sobre Deus, o Eterno, mas agora nesse momento, dentre aquelas mulheres, o Senhor abriu o coração de Lídia, ou seja, ela ouviu o chamado especial, eficaz. E assim ela atendeu à mensagem em arrependimento e fé, e creu em Jesus. E, consequentemente, ela foi batizada, ela e toda a sua casa. E nós temos também o exemplo de Zaqueu, o publicano. Quando Jesus vai à sua casa, Jesus diz: houve salvação nesta casa, hoje houve salvação. Quantos publicanos existiam ali? Quantas pessoas estavam ouvindo Jesus? Quantos publicanos ouviram Jesus? Somente aqueles que receberam o chamado especial e creram, responderam a esse chamado, tendo fé em Jesus Cristo, o Senhor, recebem a salvação. Paulo pregando, o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse o Evangelho. Lídia creu em Cristo porque Deus lhe abriu o coração. E nos textos que nós lemos no início da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, aqui no versículos 4 e 5, que ele nos escolheu, e o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. E em plena convicção. Então, ouve a palavra. Paulo pregava a palavra
o Evangelho, mas não somente a palavra chegou, mas em poder no Espírito Santo. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Quem faz a glória de Cristo resplandecer no coração é Deus. E esse é o chamado especial, é a vocação eficaz. E isso é um desafio para nós continuarmos a proclamarmos o Evangelho a todas as pessoas. E o Espírito de Deus, que conhece, sonda mentes e corações, o Espírito de Deus vai atuar e vai abrir o coração daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Há urgência e há necessidade de proclamarmos o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Deus abençoe a sua vida.